se encha de ânimo, se fortaleça com esta palavra. Amém? Seja forte, seja corajoso, porque a mão de Deus está na sua vida. A paz do Senhor Jesus, meu caro e querido ouvinte do programa O Poder da Fé. Estamos começando a partir de agora a terceira edição do programa O Poder da Fé, para abençoar, para edificar a sua vida, o seu lar e principalmente a sua fé, porque sem ela, como sempre tenho dito, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, tá bom? Desde já quero dar as boas-vindas a você que me visualiza agora pela primeira vez aqui. Que Deus te abençoe, seja bem-vindo, tá bom? Se inscreva no canal, porque com certeza você será edificado, você será abençoado, fortalecido através de cada palavra, através de cada direção de Deus que você vai receber através desse canal, através desse programa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se inscreva no canal, né? Deixem o like logo aí abaixo, essa mãozinha do like, clica aí para fortalecer o canal, tá bom? Para que o canal venha ser divulgado através do YouTube para outras pessoas, tá bom? Então não custa nada você deixar o seu like, porque assim você vai fazer com que o YouTube venha entender que este é um bom conteúdo, né? Se você acredita nisso, se você crê e gosta da palavra de Deus, da palavra do Senhor, você gosta de ouvir, então curte aí, tá bom? Compartilha, ative o sininho que fica logo aí abaixo, do lado da palavra inscrever-se, para que você venha receber todos os conteúdos, todas as mensagens que vai abençoar a tua vida, tá certo? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, eu quero pedir a você também que você pode deixar logo aí abaixo, tá bom? Nos comentários o seu pedido de oração, né? Se você deseja pedir oração em prol da vida de um familiar, em prol da vida de um conhecido, né? Deixa logo aí abaixo, tá bom? Nos comentários o nome, né, desta pessoa, o seu nome, o seu pedido de oração, né, em prol da saúde, vida financeira, sentimental, enfim, né? Bota logo aí embaixo na descrição, tá bom? Nos comentários, na verdade, a sua necessidade, porque eu estarei rogando a Deus pela sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Para que a gente venha entrar na palavra de Deus, já já, eu também quero disponibilizar para você, logo aí abaixo, o nosso canal de atendimento, tá bom? Canal de WhatsApp, para atender você através do WhatsApp, através das mensagens. Então você que precisa de um conselho, você que precisa de orações, você que precisa de um atendimento, tá bom? Todo especial e espiritual, porque a gente sabe que há coisas, né, na vida que nem todos os meios e recursos humanos, físicos e materiais vão resolver os problemas, não é verdade? Eu tenho certeza que você já passou por experiências parecidas, né, por situações parecidas, se é que você não esteja passando agora, né, por situação parecida, que você tem buscado a solução, que você tem buscado o socorro, que você tem buscado uma saída através, né, das pessoas, através de recursos humanos, recursos materiais, recursos físicos, né? Há coisas que só por meio da fé, só da ajuda espiritual, para que a gente possa vencer, como diz a própria palavra de Deus. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados, as potestades que habitam nas regiões celestiais, ou seja, nos ares, tá bom? É contra o mal, as forças espirituais das trevas, que é a luta do ser humano, a luta de todos nós, mas
A palavra de Deus nos dá a direção, a palavra de Deus que é a maior ferramenta que você precisa ter, tá bom? No seu coração e principalmente na sua mente, te dá o poder, a capacidade de você vencer qualquer mal, de você passar por qualquer obstáculo espiritual em o nome do Senhor Jesus. E é exatamente sobre isso que eu quero iniciar esse programa, essa terceira edição do programa O Poder da Fé. Eu não sei se você sabe, mas a maioria das coisas que acontecem com a sua vida, elas acontecem primeiro no mundo espiritual. No mundo espiritual, tudo que acontece com a vida de alguém, com respeito, né, a uma luta, o mundo espiritual existe. Se o mundo espiritual não existisse, a Bíblia, que é a palavra de Deus, não falaria sobre isso. A palavra de Deus não iria citar que, né, Lázaro estaria no seio de Abraão e aquele rico, né, que nem deixou Lázaro comer as migalhas ali que caía da sua mesa, estaria no inferno. Se fosse assim, a palavra de Deus não falaria do inferno, não falaria do diabo. Se não existisse mundo espiritual, a palavra de Deus não falaria sobre anjos, não falaria sobre as coisas espirituais. Então o mundo espiritual existe fora dos olhos humanos, fora dos olhos humanos. Se você vencer no mundo espiritual, pode ter certeza que 99,9%, né, das suas lutas, das suas dificuldades, dos seus problemas serão solucionados, serão resolvidos. Tudo começa no mundo espiritual. E eu quero que você ponha isso no seu coração. Se você entender isso, você vai vencer. Você vai vencer. Pode ter certeza que você vai vencer. Muitas pessoas não saem do lugar e não vencem o problema porque elas não conseguem entender isso. Elas não conseguem entender, né, essa parte espiritual, esse entendimento espiritual. Não é à toa que a palavra de Deus fala: o meu povo, o próprio Deus fala, o meu povo sofre por falta de conhecimento, por falta de entender, de conhecer, né, das coisas espirituais. E é para isso que eu estou aqui, para ajudar você, né, para ajudar você. Você que quer ouvir, você só vai ser ajudado se você ouvir. Se você decreta essa pregação, a própria palavra de Deus fala: quem dará crédito à nossa pregação, né? Então, se você decreta, se você tiver ouvidos para entender e compreender isso, eu posso te ajudar. Se não, a situação espiritual levante contra a sua vida continuará do mesmo jeito, da mesma forma. Infelizmente, é duro falar assim, mas é a realidade, tá bom? Se você virar a chave no mundo espiritual, tudo vai mudar na sua vida, tá bom? E eu tenho uma palavra aqui de fé que vai abrir a tua visão, os teus olhos espirituais, tá bom? E vai ensinar você a vencer este mal, a vencer este problema, tá certo? Olha, eu já estou aqui com a palavra de Deus, né, aberta no livro de Mateus, tá bom? Mateus, capítulo 8, em nome de Jesus, verso 23, Mateus 8, 23, em nome do nosso Deus. Olha, prepara também aí desde já o seu copo com água, porque no final desta programação eu estarei orando, consagrando o seu copo com água, pedindo a Deus para que Ele venha abençoar esta água e quando você beber desta água, você seja tocado por Deus, você seja abençoado por Deus, você seja renovado, fortalecido por Deus, tá bom? Então prepara o seu copo com água, deixa já aí prontinho no canto, tá bom? Para que
já já a gente vem orar, você venha beber da água e ser abençoado em nome de Jesus. Tá bom? Então, Mateus, capítulo 8, verso 9, fala assim, ó. Verso 23, perdão. Mateus 8, 23, diz assim, ó. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, dizendo assim, ó: Senhor, salva-nos, perecemos, ou seja, tivemos medo, estamos com medo. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilhavam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? É uma pergunta. É uma pergunta, e eu creio que você já tem a resposta desta pergunta. Porque quem repreendeu a tempestade, quem repreendeu a fúria do mar, como nós estamos já vendo, a própria palavra de Deus já nos dá a resposta, foi o Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus, porque você sabe que o Senhor Jesus, ele tem todo o poder e toda a autoridade, como foi dado a ele, nos céus, na terra, tá bom? Sobre tudo e sobre todos. Então, eles estavam em uma situação em que de repente tudo estava calmo, tudo estava bem, mas que de repente tudo deixou de estar bem, tudo deixou de ficar bem. Uma tempestade apareceu, ao ponto do barco quase virar por causa da tempestade. Mas olha o detalhe da palavra de Deus. A palavra vai dizer que Jesus dormia no barco. Jesus dormia no barco em meio à tempestade. Por que Jesus dormia no barco em meio à tempestade? Porque certamente sobre as mãos do Senhor Jesus Cristo, sobre o poder que foi dado a ele, a autoridade que foi dada a ele, estava o controle daquela tempestade. Estava o controle daquela situação. Estava o controle daquela situação. E a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: quem é que está no controle da sua luta, da sua situação, das suas guerras, quando tudo não está bem? Quando tudo parece estar difícil, quando tudo parece, acabar, quando tudo parece estar prestes a virar ruínas. Quem é que está no controle da sua vida? Quem é que está na direção do barco da sua vida, da sua família, do seu trabalho? Talvez você vai me responder: o Senhor Jesus. Amém, com certeza. Com certeza o Senhor Jesus está no controle da tua vida, de todas as lutas e de todos os problemas. Mas se o Senhor Jesus está no controle da sua vida, desta luta que você está passando, por que você está com medo? Por que você está deixando o medo tomar conta do seu coração? Por que você está deixando que o medo
venha, sabe, fazer você naufragar, fazer você ficar, sabe, oprimido, triste, sofrendo. Se o Senhor Jesus está no controle da sua vida, então não há o que temer. Não há o que temer. Se você tem certeza que Deus está no controle de tudo, não há motivos para você ter medo deste levante, desta afronta, dessa tempestade. Não há motivos. O próprio Senhor Jesus, quando os discípulos viu a tempestade, os discípulos foram lá acordar Jesus e falou: Mestre, nos socorre, nós estamos com medo. E a resposta do Senhor Jesus foi o quê? Por que vocês estão com medo, estão tímidos, homens de pequena fé? Eu venho aqui para você, neste exato momento, nesta terceira edição do programa O Poder da Fé, dizer para você: não temas. Não temas, porque o Senhor Jesus está no controle da tua vida, está no controle dessa situação. Se não estivesse, você já teria afundado, você já teria naufragado. Você já teria naufragado. Então, quando o Senhor Jesus ele fala assim, por que sois tímidos? Por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Ou seja, os discípulos ainda não entenderam, verdadeiramente com quem eles estavam andando. Quem é que estava com eles, ao lado dele, de fato e de verdade. De fato e de verdade. Só que, igreja, é como eu falei no início. É como eu falei no início. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as forças espirituais das trevas. Ou seja, a nossa luta é espiritual. E muitas das coisas que acontecem no mundo natural, no mundo físico, é reflexo do mundo espiritual. Então, você precisa ter identidade espiritual. Você precisa saber quem é você no meio das guerras. Você precisa entender e saber quem é você no meio da luta, no meio da tempestade, no meio dos levantes. Você precisa ter identidade espiritual. Identidade espiritual. Por exemplo, no mundo, não tem outra pessoa igual a você, no sentido, vamos dizer, de aparência. Você é único de aparência, as suas digitais são únicas, ou seja, você tem uma identidade aqui na terra. Você tem um nome, você tem uma identidade. As pessoas sabem quem é você, através da sua aparência, através do seu nome. Mas a seguinte questão é: você sabe quem é você no mundo espiritual? Você sabe quem é você no mundo espiritual? Se você, meu amigo e minha amiga, não sabe quem é você no mundo espiritual, você vai temer as guerras. Você vai querer retroceder. Você vai querer olhar para trás, porque você não criou uma identidade espiritual ainda na sua vida. Pastor, como é que cria uma identidade espiritual na minha vida? Ora, quando você passa a ter comunhão com Cristo, quando você passa a andar com Ele, a viver com Ele. É como eu estava dando um exemplo aqui para o pessoal, aqui na igreja, domingo passado, sobre aquela passagem de Pedro. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor Jesus disse para Pedro: Pedro,
antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E a palavra vai dizer que quando o Senhor Jesus ele estava sendo levado pelos soldados, né, para o palácio, né, porque ele foi preso, a palavra vai dizer que Pedro seguia ele de longe, meio que escondido no meio do povo, no meio, sabe, da multidão, no meio das pessoas. E a palavra vai dizer que 3 pessoas apareceram para ele. A primeira disse: eu conheço você, eu já vi você andando com ele. A segunda pessoa vai parar e vai dizer: você estava com ele, com o Senhor Jesus, é claro, você estava com ele, você fala como ele. Ou seja, as pessoas identificavam que Pedro estava com Jesus através do modo de falar, através, sabe, do que elas viram, porque elas viram Pedro andar com Jesus. Essas pessoas que identificaram ele, sabe, seguindo Jesus ali quando Jesus foi preso. Ou seja, quando nós passamos a ter uma identidade espiritual, nós, sabe, passamos a ter em nós aquilo que é do Senhor Jesus. O seu falar muda, o seu agir muda, a sua aparência muda, se transforma, você passa, sabe, a ser de fato e de verdade a imagem e semelhança de Deus. Você passa a ter a identidade do Senhor Jesus Cristo. E há guerras na sua vida que você só vai vencer se você tiver uma identidade espiritual. Porque quando você tem identidade espiritual, você ordena o mal para ir embora. Você não fica aceitando, você não fica sofrendo, você se levanta. E você usa aquilo que Deus te deu, a autoridade que Deus te deu. Eis que vos dei poder, ou seja, a autoridade para pisares em serpentes e escorpiões e em todo o poder das trevas. Então você passa a usar aquilo que Deus te deu. A pergunta é: você tem identidade espiritual? Quando o diabo olha para você, ele vê que você é uma pessoa de Deus, ele vê que há luz na tua vida, que há luz nos teus caminhos, e isso é possível você saber diante da vida que você leva. Que vida é que você tem levado? Você tem levado uma vida de oração? Você tem meditado na palavra de Deus? Você tem frequentado, sabe, a igreja, se reunido, ido para os cultos, congregar junto com os irmãos, porque a igreja é uma escola da fé, é um colégio espiritual. Eu costumo falar para as pessoas: quando você vem para a igreja, assistir a reunião, você vem, sabe, você vem para a escola da fé, para a escola espiritual. Porque aqui você tem um momento, sabe, de falar com Deus, você tem um momento de adorar a Deus, como também você tem um momento de ouvir a Deus na hora da palavra. Então, sabe, são alguns princípios espirituais, como orar, jejuar, ir para a igreja, meditar na palavra de Deus, que faz com que você venha ter identidade espiritual. A palavra de Deus vai dizer que o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor procurando a quem possa tragar, a quem possa devorar. Mas você sabia que o leão, além de ser um animal muito destemido, você sabia que não é toda presa, não é, todo animal que ele tem facilidade, de devorar, de atacar? O leão, ele costuma atacar as presas que aparentemente ele vê que é mais frágil, que aparentemente ele vê que é mais fraca, que é mais vulnerável, que é mais fácil para ele atacar. Leão só ataca presa fácil.
só ataca presa fácil. Quando é um animal de grande porte, forte, dificilmente ele vai atacar. Ele pode tentar atacar, mas dificilmente ele vai ter êxito fácil, sucesso fácil na sua caçada. Porque aquele animal, ele tem uma identidade, ele é grande, ele é forte. Como, por exemplo, se um leão ataca um elefante, um rinoceronte, dificilmente você vai ver isso acontecer. Por causa do tamanho, por causa da força. Um leão, ele sempre vai tentar a presa mais fácil, mais fraca. Ou seja, aquele que ele está vendo, né, que tem uma identidade fraca, e aí fica fácil para ele destruir. Assim é o mal, assim é o diabo, assim é Satanás. Se aproveita das fraquezas das pessoas. Você tem que saber quem é você no mundo espiritual, porque eu garanto para você, se você criar uma identidade espiritual, ter vida com Deus, eu garanto para você, 99,9% dos seus problemas, das suas lutas serão resolvidas, serão solucionadas. Por quê, pastor? 99,9%. Porque nem tudo é para Deus fazer. Tem a sua parte. Tem a sua parte, né? O problema de muitas pessoas é que elas querem que Deus faça tudo por elas. Não, tem a sua parte, tem a nossa parte. Tá bom? Então, olha que coisa tremenda. Olha que coisa forte, né? Olha que coisa tremenda, olha que coisa forte. Então o Senhor Jesus vai dizer, ó, o Senhor Jesus, ele levantou as mãos, repreendeu os ventos e o mar e fez grande bonança. E os discípulos falaram assim, ó, e maravilhavam-se os homens dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? É forte, né? Quando você passa a ter uma identidade espiritual em Deus, meu amigo, minha amiga, o diabo sabe quem é você. O diabo vai pensar 2 vezes antes de se levantar contra a sua vida. Porque em você vai ter poder, em você vai estar brilhando a luz de Deus. É isso que acontece. E olha só, logo mais abaixo, né, a palavra também vai nos dar um exemplo de dois endemoniados gadarenos. Diz assim, ó: tendo ele chegado à outra margem, em Mateus 8, 28, diz assim, ó: tendo ele chegado à outra margem, a terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram, olha só o que os endemoniados falaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Presta atenção no detalhe. Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Olha só, olha o detalhe da palavra. O que foi que os endemoniados falaram? Que temos nós contigo? Ou seja, eles já sabiam que ali se tratavam do Senhor Jesus. Eles já sabiam que ali, quem vinha na direção deles era o Filho de Deus. Se eles já sabiam, é porque havia uma identidade espiritual em quem? Em Jesus. Jesus, ele é uma identidade espiritual. Todo poder foi dado ao Senhor. Todo joelho se dobra, toda língua confessa que só o Senhor é Deus. Então, os demônios ali, os 2 gadarenos endemoniados, vendo que ali se tratava de Jesus, ninguém precisou falar nada para eles. Ninguém precisou dizer nada para eles. Ou eles perguntar nada, eles sabem.
Que temos nós contigo? Olha o que ele diz: que temos nós contigo, ó Filho de Deus, vieste nos atormentar antes do tempo. Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Olha só que coisa forte. Você tem que ter identidade espiritual para você ordenar o mal e o mal sair. Você tem que saber quem é você. Você só usará a autoridade que Deus te deu se você tiver uma vida com Cristo. O Senhor Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada você pode fazer. Sem uma vida com Deus, sem uma vida reta com Deus, íntegra com Deus, você vai orar, você vai falar com o mal, mas o mal não vai te respeitar. O mal não vai obedecer. Agora, se você tiver uma vida reta, íntegra, justa, limpa, de comunhão, uma vida com Deus, olha, no abrir da tua boca o diabo, ele cai por terra, ele bate em retirada. Guarda esta palavra no teu coração. Identidade espiritual é o que você precisa construir. Isso aí não é do dia para a noite, não. Só quem tem identidade espiritual e o diabo teme e o inferno estremece é quem tem uma vida de oração todos os dias, é quem tem uma vida de jejum, é quem tem uma vida pautada, sabe? Medita na palavra de Deus, como a própria palavra diz, medita de dia e de noite. Então, se você fizer isso, toda essa instrução que o Senhor Jesus deixou, olha, o inferno vai saber quem é você. Vai se curvar diante da identidade de Cristo e da palavra de Deus que há em você. Tá certo? Ponha isso no seu coração, tá bom? Ponha isso no seu coração, viva isso. Viva esta fé, tá certo? Eu não estou aqui para falar aquilo que você já sabe. Eu estou aqui para falar aquilo que você precisa fazer para você sair vencedor desta luta, sair vencedor desta batalha. Uma coisa eu digo para você: Jesus está no controle desta luta e desta batalha, mas você precisa ter identidade espiritual. Porque muitas coisas é você que tem que, sabe, que batalhar, que tem que se levantar. É você. Outrora, a palavra vai dizer que os discípulos estavam num barco e Pedro também estava. E avistando de longe os discípulos, viu o Senhor Jesus vindo sobre as águas, mas eles pensavam que era um fantasma. A palavra vai dizer que eles também tiveram medo. Mas aproximando-se o Senhor Jesus, ali do barco, Pedro viu que era o Senhor Jesus. E para tirar as dúvidas, ele falou assim: Senhor, mestre, se és tu, manda-me ir ter contigo. E a palavra vai dizer que Jesus diz: venha. E Pedro começou a andar sobre as águas. Só que ele começou a reparar, a olhar para a força do vento, para a força da tempestade. A palavra diz que ele começou a afundar. Ele começou a afundar. Ele começou a naufragar. Mas eu pergunto para você, será que Pedro, diante da atitude que ele tomou, de andar sobre as águas, diante do chamado de Jesus, vem, mesmo começando a afundar, começou a temer, será que ele afundou de uma vez por todas? Será que ele naufragou de uma vez por todas? Será que Jesus deixou ele afundar de uma vez por todas? Não. A palavra vai dizer que Jesus tomou ele pela mão e levantou ele de novo. E os dois foram para o barco. Por isso que eu digo para você, Jesus está no controle da sua vida. Mas você precisa se levantar.
Você precisa parar de olhar para a força do vento, para a força da tempestade. Você precisa ter uma identidade espiritual. Tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, eu quero fazer um convite a você para nos fazer uma visita. Eu não sei se eu estou falando com alguém aqui da cidade central ou da região circunvizinha, mas se você deseja nos fazer uma visita, eu vou deixar logo aí abaixo o nosso endereço, tá bom? Da Igreja Deus de Poder e Milagres, aqui na cidade central, Bahia, tá bom? Então você que me ouve, que é aqui da cidade central, vou deixar logo aqui abaixo o endereço da igreja, tá bom? Rua Presidente Vargas, sem número, em frente à Academia do CRAS, na Rua do Posto de Saúde, em frente à Academia do CRAS, tá bom? E eu quero também deixar logo a seguir os nossos horários de reunião, né, que são domingo às 10 da manhã, terça-feira às 19h30, né, e quinta-feira às 19h30. Tá certo? Venha, nos faça uma visita. Não importa se você, né, é de outra denominação, não importa o seu credo religioso. Não importa. O que eu quero é que você saiba que se você vier, você será abençoado. Tá bom? Você será abençoado. Olha, eu quero orar, fazer oração para encerrar o programa. Pega o seu copo com água e vamos falar com Deus em nome de Jesus. Senhor poderoso Deus e amado Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu rogo ao Senhor agora por todas essas vidas, meu Deus, que acompanham agora o programa O Poder da Fé. São pessoas, meu Pai, que estão se conectando com a fé, porque no fundo do seu coração crê, meu Deus, que o Senhor dará a elas o livramento, o escape, o socorro, meu Deus, para a vida delas. Mas neste exato momento eu peço ao Senhor, Pai, eu peço ao Senhor, Senhor Jesus, o Senhor que acalmou os ventos, que acalmou o mar, que o Senhor consagre esta água, este copo com água, consagra cada partícula, cada molécula desta água, para que quando esta pessoa beber agora desta água, o mal vá embora, a doença vá embora, a enfermidade, meu Pai, seja queimada pelo Teu poder, que ela receba alívio, livramento, socorro, porque a Tua palavra diz que o Senhor é socorro bem presente na angústia. Que esta água, meu Pai, seja agora socorro, livramento, meu Deus, para este coração, para esta vida. Em nome do Senhor Jesus, que haja vida e vida com abundância na vida desta pessoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. Beba da sua água em nome de Jesus. Amém? No demais, olha, Deus lhe abençoe, tá bom? Fique com Deus e não deixe de se inscrever no canal. Você que chegou até aqui, se inscreva, ativa o sininho que fica do lado, aperta aí, coloque em todas as notificações, tá bom? Deixe o seu like para ajudar o canal e ajudar outras pessoas também, tá bom? Até a próxima, que Deus abençoe a sua vida.